Já foi. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Ultra Hangout de hoje. O meu nome é Bruno Castelão, sou coach, palestrante e o idealizador, o mediador desse nosso bate-papo que nós realizamos aqui toda segunda-feira. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui hoje pela primeira vez, ou você que já nos acompanha desde o ano passado, quando eu digo eu e alguns outros palestrantes, né? Por isso que eu falo nós, na terceira pessoa, demos início a um projeto de palestras online gratuitas, com o intuito de contribuir com a vida das pessoas, contribuir levando uma transformação. Para confirmar que está tudo ok, vou pedir para você colocar aí na nossa sala de transmissão o nome da sua cidade e o nome do seu estado, de onde você está nos assistindo, por gentileza. Ou o nome do seu país. Tem algumas pessoas de outros países. Já está conosco aqui o Fábio Cal, do Rio de Janeiro, a Olinalva Cerqueira, de Serrinha, Bahia, Sérgio Silva, boa noite, Roseli Freitas, a Lísia Barleta, é isso, Lísia? Está aguardando, Luciana Alvarenga, Neide Alvarenga, Verinha, beijão, Verinha, Carlos Aires, boa noite, a Sayonara Regina, grande coach, a Eugênia Fogolin. Legal. Olha só, hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho não, aprofundar muito na realidade. Nós vamos falar sobre o estresse e algumas variáveis do estresse, entender melhor o que é o estresse, as várias formas de somatização, como identificar uma ansiedade, depressão, pânico, como construir um caminho de ressignificação do estresse e aprender a gerenciar o estresse, sendo mais saudável, produtiva e produtivo. E, para falar com propriedade do assunto, eu convidei uma neuropsicóloga e coach, que é especialista no assunto, uma pessoa fantástica. Ela também tem um programa numa rádio no Rio de Janeiro. Eu vou dar uma boa noite para ela e quero que vocês, com a energia que você tem na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, de onde você está nos acompanhando, me ajude a receber com grande carinho essa pessoa fantástica, incrível, extremamente motivada, diretamente do Rio de Janeiro, Eni Peniche. Eni, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. É um prazer imenso estarmos juntos, viu, Bruno? Bruno Legal. E toda a galera aí. Muito bom. É um prazer tê-la aqui conosco. Realmente, você tem feito um trabalho muito legal. Eu até acompanhei o seu último programa numa rádio lá do Rio. E a gente já pode verificar a audiência, né, do trabalho. E também a diferença que você vem fazendo na vida das pessoas. Eu sempre falo com a Eni, às vezes, na madrugada, e ela está saindo de consultório à noite, e tem pacientes, tem pessoas, e eu observo que ela faz tudo com muito amor, e se empenha bastante. Lá a gente tem um evento que foi criado lá no Facebook, até eu peço para você, se você viu aquele evento, entra lá, dá tempo de convidar um amigo, uma amiga, pelo Facebook. Lá tem um currículo da Eni, você vai ver a riqueza que é a história da Eni. Mas, para falar de história, nada melhor do que a própria pessoa, não é verdade? Então, eu vou pedir para a Eni compartilhar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua história, quem é a Eni, como a Eni começou esse trabalho dentro da psicologia, dentro do coach, da neuropsicologia, e outros trabalhos também que eu sei que ela é especialista, outros nichos que ela atua. Então, Eni, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua história de vida até os dias de hoje, e aí depois nós prosseguimos com o nosso bate-papo aqui, ok? Ok. É um prazer imenso. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com o Bruno Castelão. É uma pessoa que eu admiro bastante. E eu sou psicóloga. E durante algum tempo, né, a psicologia não me satisfez muito, né? Então eu fui para o lado assim de buscar respostas, porque eu acho que analisar só o comportamento é algo assim que fica a desejar, não é? Então eu fui para outros lados da parte de neurofisiologia. E eu fiquei encantada, porque quando eu estava terminando a faculdade de psicologia, na parte de formação, eu tinha uma professora que estava vindo dos Estados Unidos em 93,
e se especializou em PNL, e ali eu comecei a me dedicar aluna dela, ela tinha uma clínica e atuava nessa área, hoje, inclusive, ela já não está mais com a gente, mas eu estudei muito a programação neurolinguística, ela foi direto lá, né, com o Branner, com o Dilts, com aquela turma toda, e veio trazendo, e eu fiquei apaixonada. E isso começou a me despertar mais ainda, essa parte da neurolinguística, do cérebro, que eu sempre gostei. E aí eu fui ter uma... Ou seja, a vida, né? Deus me proporcionou uma oportunidade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fui recebida, aceita, num laboratório de neurologia, ou seja, ela faz mestrado em neuro, né? E aí eu comecei, fiquei mais de 3 anos nesse laboratório, inclusive dei aula para a faculdade de psicologia na matéria de fisiologia, a qual a titular era responsável do laboratório, e ali eu comecei a perceber, né, o quanto a faculdade, o currículo de psicologia, que as pessoas estão assim, não estão assim tão abertas para essa área da fisiologia, da neurofisiologia, porque nós somos um todo, né? O todo é mais do que a soma das partes. E aí eu comecei a me encantar com aquilo, eu comecei a me dedicar, a estudar muito. O processo que eu estava ali era um laboratório, é até hoje, de biomembranas, e a gente estudava ali o estresse, né? A fisiologia do estresse, a neurofisiologia do estresse. Eu ficava ali, a titular do laboratório, a gente ficava ali dando injeções nos ratinhos para medir o nível de glicocorticoides, né? De que forma aquilo pode afetar a saúde do animalzinho e tal, e fazer uma pesquisa mesmo, com anotações e tudo. E aí surgiu na própria UERJ a possibilidade da medicina psicossomática. Eu falei, caramba, é isso que eu quero. Aí ela falou assim, poxa, você vai fazer psicossomática, você vai abrir mão do mestrado e tal. Eu falei, mas eu vou fazer aquilo que isso está tocando muito no meu coração. Eu fiquei encantada com essa área do estresse, eu quero conhecer mais a fisiologia mente-corpo e tal. E aí eu fui partir para a especialização em medicina psicossomática, através de um laboratório, através de um instituto, né, que tinha convênio com a UERJ, e é um instituto de homeopatia, medicina chinesa, ou seja, vários aspectos, né, que a gente estudou ali, a medicina psicossomática, e aí eu fui me encantando, me especializando, e foi uma coisa tão interessante que nessa época, eu fiz o curso em 1998, e exatamente nessa época eu sofri uma tragédia enorme, uma coisa assim absurda que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi aquele prédio, né, do Palace 2 que caiu e que acho que o mundo inteiro ficou sabendo. E nessa época eu estava na metade do curso de medicina psicossomática e eu parei tudo na minha vida, consultório, fechei tudo, mas eu tinha tanto apoio, né, do próprio instituto, que eu não parei de fazer a psicossomática. E naquela tragédia, eu era uma vítima sofrida, uma mãe vendo seus 2 filhos, né, porque nós perdemos tudo de um dia para o outro. Eu fui dormir, tinha um apartamento com tudo dentro, e o interessante é que isso foi em fevereiro, e no mês de janeiro, sabe, pessoal, Bruno, eu tinha passado o mês inteiro ministrando um curso sobre estresse, olha que loucura. E aí me vi diante de uma tragédia, onde fui dormir com tudo e acabei sem nada, e aí fomos morar num hotel, e ali se tornou um laboratório de estresse pessoal e interpessoal. E aí foi uma experiência muito grande, muito tremenda, e eu comecei a observar mais o comportamento humano dentro dessa ótica, né? Que o todo é mais do que a soma das partes. Nós somos um ser biopsicossocial. Então, a gente precisa ter um olhar para todas essas áreas da nossa vida. Que legal. Ok? Ok. Muito bom conhecer um pouco da sua história. Eu sei que
nesse caminho aí, se a gente fosse conversar realmente, passaríamos a noite aqui. Pelo seu currículo, eu já observei que você tem uma trajetória de muito estudo, muito foco realmente nos estudos, e eu gosto muito de falar com pessoas assim, pessoas que realmente estão buscando uma evolução, estão buscando conhecimento, mas também para contribuir, né? Isso que é legal, não é somente você se encher, é você se encher, mas contribuir com as pessoas, levar conhecimento para as pessoas. Eni, eu vou só dar uma boa noite missão, aqui. Né? É verdade. Uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando agora aqui. Adriana Marangoni, a Carla Giannoni, boa noite. Ela tá em São Paulo hoje, na casa dos pais dela. O Maurício, lá de Canoinhas, hipnoterapeuta. Rosimari, está aqui conosco também. Marcelo Moisés, de Belo Horizonte. Gustavo Villanova, grande coach. Ele é especialista em dancer coach. Ele trabalha a dança associada ao coach. Muito legal o trabalho do Gustavo. Rosicléia, boa noite, Rosicléia. Que legal. Ela é de Doutor Camargo, Paraná. Psicologia Coach, Marcos Gil Monteiro está conosco também, lá do Rio de Janeiro. A Deise, ela é de Campo Grande, mas está em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Eugênia Fogolin. A Eugênia deixou um comentário aqui, depois eu vou ler o comentário dela, pedir para você falar um pouquinho do comentário dela, tá? Ela falou o seguinte: aguardando de Barueri, há 30 anos tentando com todo tipo de terapia, remédios, é muito dolorido. Tento matar 10 leões por dia. Só estou neste mundo porque ainda tenho consciência e penso muito no meu filho. Senão, eu já tinha mudado de plano. Às vezes, penso muito nisso. Daqui a pouco, Eugênia, a Eni tem uma palavra para você. Ela tem uma mensagem para você aqui. Legal, tem muita gente conosco. Hoje pessoal, não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas vamos conversando e, mediante as perguntas que forem surgindo, eu vou falando o nome das pessoas, o nome da cidade. Eu acho legal saber até onde nós estamos atingindo, quais as cidades. Esse dia tinha pessoas de Miami, do Japão, sempre tem o pessoal do Japão conosco aqui, é muito legal. Pessoas do mundo todo conosco. Eni, o nosso propósito aqui hoje é falarmos um pouquinho de estresse, mas antes de entrarmos, tem algumas perguntas que eu recebi do pessoal, eu gostaria de saber a definição, conhecer como que eu caracterizo alguém. Olha, essa pessoa está estressada, ou tem estresse, ou não. Quais são as características de uma pessoa? Para quem está em casa, de repente a pessoa está no estresse, ela não sabe também, ou para que a gente possa identificar, ou que eu que estou em casa, eu posso me identificar realmente, olha, eu preciso buscar uma ajuda, é estresse que eu tenho, não é outra coisa. Então, quais são os sintomas e o que é o estresse na realidade? O estresse, na realidade, ele em si não é uma doença, né? O que as pessoas às vezes até pensam, eu estou estressada, eu estou doente. Não. O estresse faz parte de toda uma energia que a gente precisa para viver, produzir, se relacionar e tal. Agora, existe um limite e existe também os tipos de estresse, não é? Então, às vezes até as crianças falam assim, eu estou estressado, né? Eu acho tão bonitinho que às vezes uma criança vê tantos adultos falarem que acabam falando assim, eu estou estressado também. E, na verdade, aí é que faz, o Bruno, me levou, né? É isso que me levou por tantas áreas de conhecimento e de pesquisa. Porque quando eu fui fazer esse trabalho, esse laboratório sobre estresse, eu tinha estudado programação neurolinguística e eu pensava assim, bom, tudo bem, o cérebro, todos nós temos o cérebro, ele funciona muito bem, mas aí, pela medicina psicossomática, eu comecei a perceber que, na verdade, nós somos muito diferentes um do outro. Então, quando a gente tenta, de alguma forma, se caracterizar, se rotular de estressado, o que vai acontecer?
o que vai acontecer? Quando a gente... Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem, Bruno? Tô ouvindo, tá? Só deu uma oscilada na sua conexão, mas tá ok. Tô ouvindo. Pessoal, nós estamos ao vivo, não é? Então, é igual o debate da rádio lá que eu participo, tudo ao vivo. Então, é uma loucura, não é? Então, Verdade. vamos lá, muita descontração e tal, e Tem que vamos ser. prosseguir. Mas o pessoal que acompanha, Então, que acompanha o nosso trabalho aqui já sabe. Já aconteceu algumas vezes, né? Ou eu cair, ou o palestrante cair, ou sei lá, alguma coisa na conexão. Já aconteceu o servidor estar atualizando a internet de alguém no momento. Então fica tranquilo, vamos conversando, nosso bate-papo. E qualquer vamos. coisa eu te Uma dou um boa. toque aqui. Ok, me dá um toque, tá? Uhum. Posso continuar? Pode, Posso continua continuar? e aproveita já que você está definindo o estresse, fala um pouquinho de como você começou esses estudos e como você foi ampliando esses estudos da neurociência do estresse. Exatamente. Aí, estudo sobre... Tudo bem, a gente está lá. É o que eu falo sempre. Você não é um coração, você não é um braço, você não é uma cabeça, você é o todo, você é uma pessoa. E a medicina psicossomática, ela trabalha a questão da medicina da pessoa. Então, a gente começou a analisar, porque é muito comum na psicossomática o estudo com analogia da natureza, né? É onde a gente estuda, e eu falo sempre, se você nasceu com semente e quiser ser uma pera, você nunca vai ser uma pera e vai ser uma maçã doente. Então, é mais ou menos isso, é você descobrir a sua semente. Então, existem alguns fatores diferenciais, que é uma coisa que eu estudo, que eu aplico nos meus cursos. Inclusive, eu estou realmente numa jornada transformacional aqui no Rio de Janeiro, também na UERJ, né? Já iniciei a turma. Ou seja, porque as pessoas se diferenciam, para mim, em 3 fatores, pelo menos mínimos básicos: temperamento, representação mental e ritmo biológico. Então, as pessoas são diferentes entre si. Então, quando a gente descobre, pelo autoconhecimento, eu sou diferente das outras pessoas, eu começo a respeitar as outras pessoas com essa diferença também. Então, pelas pessoas serem bem diferentes uma da outra, até a forma e o estilo do estresse e do adoecer também é diferente. Vai depender das crenças limitantes de cada um, do modelo mental. Ou seja, muitas pessoas elas são tão rígidas, tão perfeccionistas, e somando o temperamento, somando a sua representação mental, somando o seu ritmo biológico, que sem saber o que é, às vezes nem o que é isso, essas pessoas elas passam a se desconhecer, elas não entendem, elas vivem uma aflição muito grande. Por quê? A gente vem num processo de automatismo, né? Automação. Nós nascemos e as pessoas começam a dizer, você vai ser assim, nós somos direcionados para um determinado tipo de vida, de carreira, às vezes absorvemos um legado, né, intelectual, emocional dos pais, um legado material, social, e a gente vai absorvendo passivamente. E aí é porque aí chega naquela fase, né, mais ou menos entre os 11 e 12 anos, que o lobo frontal começa a ter umas modificações e tal, e é quando dizem que os adolescentes são rebeldes, né? Eu chamo de anjolescentes, né? Eu amo muito jovens. Então, na verdade, eles começam a perceber essa diferença, eles já não são mais, nós já não somos mais tão influenciados pelos pais, e sim também pelos pares. E esse processo de automação continua, o processo educativo, o sistema, né? O sistema que a gente vive vai impondo um tipo de formatação, de modelo mental em cada um, só que isso chega a um ponto em que algumas pessoas dão até sorte de terem sido automatizadas, formatadas, de acordo com o seu senso de missão, de acordo com a sua semente. Mas isso é raro, é muito difícil. Só que os pais também fazem isso em nome do cuidado, em nome do amor. E as pessoas elas vão crescendo, se desenvolvendo,
sem pensar, sem raciocinar, sem fazer análise, escolhas, decisões. Aí foi através de todo esse processo que eu comecei a perceber o quanto é importante as pessoas entenderem que algumas pessoas são introvertidas, outras são mais extrovertidas. O que é um temperamento? O temperamento vem de tempero, né? Então, vamos lá, por Hipócrates, Galeno, então a gente faz todo um estudo, né, desde lá de trás, na medicina psicossomática, e nós podemos classificar os 4 temperamentos, por exemplo, os 2 extrovertidos, sanguíneo e colérico, os 2 introvertidos, melancólico e fleumático. Bom, até aí, uma pessoa, ela não é só isso. Por ser tempero, um desses temperamentos predomina na personalidade da pessoa. E ela tem rastros, né, traços de outros temperamentos. Bom, só que, na maioria das vezes, por essa pessoa passar um ritmo de vida bem passivo, ela usando o lado da zona de conforto desses temperamentos, que são os pontos fracos, né? Os pontos que desfavorecem essa pessoa. Por quê? Porque ela vem sendo moldada e toda a sua carga genética acompanha isso. Hoje nós temos estudos da neurociência, né? Porque eu sou apaixonada pelo estudo da neurociência, da neurofisiologia, por conta da plasticidade cerebral, possibilidade da mudança de comportamento através de análise, escolhas e decisões. Ou seja, a pessoa vem num processo automático, descobre o conhecimento, que passa pelo autoconhecimento, ela descobre que ela é um ser humano, que tem direito a fazer escolhas na vida, tem direito a ser feliz ao seu modo, ao seu tempo e na sua melhor versão. É muito importante isso, não é? É uma coisa que me uniu muito à psicossomática é a questão da ecologia humana, que a PNL também trabalha com isso. Então, quando a pessoa descobre essa possibilidade, que ela tem essa oportunidade na vida, ela vai começando a entender esse conhecimento. Bom, esse conhecimento precisa ser coerente, congruente, para que a pessoa, para que o cérebro incorpore, entenda, e aí essa pessoa vai praticando esse conhecimento, isso aí é uma segunda fase. Após praticar, até aí tudo bem, a gente conhece, pratica, isso aí é o meio do caminho. E depois, repetição. Depois que repete, abrindo um parênteses, hoje nós temos pesquisas da neurociências que comprovam que um comportamento ele pode ser mudado entre 21 dias a 90 dias, através de técnicas e de repetições. Então, esse novo comportamento vai criando uma nova trilha neuronal e daí o que vai acontecer? Automatiza a escolha da pessoa e não o que quiseram para ela. Por quê? Nós temos uma capacidade maravilhosa de matizar. Você já pensou? Eu estou aqui agora, o meu coração está batendo, meu órgão está funcionando, né? O meu aparelho digestivo, eu não ouço nada. Porque é o sistema nervoso autônomo, vida própria, que gerencia, instrumenta tudo isso. Ou seja, é no automático, é o piloto automático. Então, a gente precisa sair de um ponto do automatismo para ir para um outro que você escolheu e que você é dono disso, você reescreve esse script. Aí você me pergunta assim, o seu interesse pela neurociência, por esse trabalho de estresse e tal. Você pode imaginar como uma pessoa vai fazer um processo de coaching, que eu também trabalho com processo de coaching, aí ela está lá no estado desejado, né, cheio de problemas, conflitos, transição de carreira, N coisas, e ela tem todo um caminho, existe um gap, né, uma distância entre o estado desejado, o estado atual e o estado desejado. Nesse caminho, se essa pessoa
não souber gerenciar o seu estresse, dificilmente vai conseguir chegar no seu estado desejado. Ou vai chegar sangrando, vai chegar doente, não vai ter nem força para comemorar essa vitória. Então, o gerenciamento do estresse, ele é importantíssimo em qualquer processo da vida. Ou seja, é algo assim que faz parte da nossa vida. Aí você me pergunta, estresse é doença? Não. Estresse em si não é doença. Só não fica estressado quem morre, né? Se você está vivo, você vai experimentar um estresse, que é todo um movimento, né, de hormônios e tal. Existem fatores internos e externos que podem ser agentes estressores. Por quê? Temos dois tipos de estresse. O distresse, que é aquele estresse ruim, tóxico, que a pessoa faz as coisas, dependendo do seu modelo mental, ela faz reclamando, murmurando, ela faz com raiva, ela carrega dentro de si aquele saco de mágoas, de revoltas, sentimento de injustiça. Então, consequentemente, ela vai ficar amassada em tudo que fizer, só que por um estresse que vai levá-la a adoecer muito mais rápido. Nós temos outro tipo de estresse, que é o eustresse, que é um estresse bom, tá? Que é aquele estresse que você, naquela coisa, naquela empolgação de realizar um sonho, um projeto. Agora me pergunta, isso é estresse? Também é. Por quê? A pessoa está tão feliz, Bruno, que às vezes ela não para de oscilar. Todo o processo de estresse precisa ter uma oscilação. Se observarmos no mundo animal, um animal, por exemplo, ele é pego pela presa, né, pela fera, ele fica na presa, ele é uma presa fácil, mesmo quando ele está lá e foi pego, ele tem um dispositivo interno que o leva a um relaxamento para depois ele tomar novamente o fôlego e retomar a sua luta. No ser humano, geralmente não acontece isso, porque o ser humano tem dentro de si um poder pessoal, seja bom ou ruim, mas é um poder de escolha, não pensa antes de agir, não pensa antes de reagir. Então, isso vai provocar um desestresse, levará a pessoa a um processo mais rápido de somatização. Ou seja, a doença tem fases e a gente vai falar sobre essas fases daqui a pouco. Eu espero que eu tenha respondido, senão você me provoca aí e tal, eu esclareço melhor. Perfeito, Eni. Tranquilo. Você falou alguma coisa de PNL e do estresse bom e do não tão bom, né? E eu gostaria de saber o seguinte, vou pedir só por, acho que você deve estar com uma página aberta, tá dando um retorno aqui, ou não? Tem alguma página aberta aí ou não? Tá dando um retorno do meu áudio aqui. De uma gravura. Você tá com o fone? Não, o seu fone tá conectado? Agora sim. É que ele tava dando um retorno aqui da minha voz. Melhorou. Então, olha só, você falou da PNL, do estudo da PNL. Eu gostaria de saber o seguinte. Nós sabemos que, por exemplo, uma crença, mesmo a crença limitante, ela tem o seu lado bom e tem a sua intenção positiva. No caso do estresse, claro, você que acompanha, né, clínica, e tem muitos pacientes, acompanhando os pacientes, qual é o estresse? Ele tem uma intenção positiva por trás no sistema? E qual é essa intenção positiva? Eu sei que cada ser humano é um ser humano, cada pessoa tem uma história, mas o mais comum, qual a intenção positiva que tem por trás do estresse e como é possível fazer um trabalho de ressignificação do estresse? Realmente, a programação neurolinguística, a PNL, entra nesse processo de estresse com a ressignificação, que é uma coisa maravilhosa e fantástica, não é? Porque na vida nós temos fatores, situações previsíveis e imprevisíveis. Bom, as previsíveis são gerenciáveis, porque podemos planejar. As imprevisíveis, você vai precisar
ter jogo de cintura, improvisar. São acidentes, uma tragédia, uma pessoa que você cria uma expectativa e te decepciona, e você não esperava, é uma pessoa que diz tchau, bye bye, estou indo embora, é uma separação que às vezes a pessoa surpresa realmente, que eu sei que tem casos, é um diagnóstico negativo que você não aguardava, você fica surpreso. Então, são coisas imprevisíveis, né? E que acontecem na nossa vida. Às vezes, a demissão de um emprego que você não planejava, você vai precisar. Ou seja, são nessas situações imprevisíveis que as pessoas realmente vão se conhecer melhor, vão demonstrar como elas são e de que forma elas são. Por quê? São nesses momentos que a gente precisa buscar dentro de nós aquilo que a gente não acreditava que tinha, tá? Aquilo que a gente não acreditava que tínhamos, ou seja, forças que você não imaginava que existia dentro de você. Eu me lembro que quando eu vivi a tragédia do meu apartamento, que eu perdi tudo, se me perguntassem antes de acontecer, o que você faria se te acontecesse isso, isso? Eu não tinha resposta, não. Só que com eu comecei a aprender, mas eu já tinha um olhar para isso. Olha a questão do modelo mental, né? Eu já tinha um olhar de ressignificação. Eu queria ressignificar aquela situação, então eu ficava observando, porque foi algo imprevisível, não gerenciável em termos de planejamento, mas que eu precisava continuar porque eu escolhi continuar. Algumas pessoas pararam, eu continuar. E nessa de escolher continuar, a gente precisa ressignificar o tempo inteiro. E a fé é muito importante nesses momentos, sabe, Bruno? Uma vida de transcendência, a fé em Deus, juntando tudo, né? Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Eu acredito dessa forma e respeito, né, as pessoas que não acreditam, porque uma vez eu também não acreditava. Então, nós precisamos de ter todos esses atributos dentro de nós, é como se trouxéssemos dentro de nós um depósito, um tesouro, e que nós não sabemos o que tem ali dentro. E diante de situações imprevisíveis, se a gente se permite, ou seja, aquilo que a gente resiste, persiste, a verdade é essa. Então, a importância de desenvolver a flexibilidade, pronto, está acontecendo, já aconteceu, o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Então, são nesses momentos imprevisíveis que geralmente acontecem os melhores picos de desenvolvimento da resiliência. Quando você passa com consciência emocional, consciência corporal e existencial pela experiência. Então, você vai ressignificando. Poderia ter sido pior, eu estou tendo a oportunidade de viver uma que eu vou pegar isso aqui, eu vou ajudar outras pessoas, ou seja, entrar em contato e começar a fazer uma autoanálise, se perceber na situação, como eu estou agindo, como eu estou reagindo, entrar em contato com a dor é muito importante, não adianta negar a dor, ou seja, então, com esse olhar, todos nós precisamos gerenciar o estresse. E a ressignificação é uma ferramenta da PNL, é algo assim fantástico e extraordinário que ajudou muito a mim e me ajudou como profissional, porque eu morei num hotel durante anos com a maioria das vítimas da tragédia. E ali eu podia ajudar as pessoas com técnicas que eu tinha, sem precisar deixar de ser a vítima, não é? Porque eu era uma vítima, mas hoje eu não me considero vítima, eu sou uma sobrevivente, que sobrevivi a uma tragédia, que ressignifiquei e me tornei resiliente. Ou seja, não gostaria de passar novamente por aquilo, mas eu descobri forças em mim que eu não conhecia, que eu não sabia que tinha. Apesar de já era psicóloga, já tinha estudado programação neurolinguística, já tinha passado pelo laboratório de estresse, mas eu só tinha conhecimento, ainda não tinha vivido a experiência em si. E que a gente precisa se sentir
é uma pessoa assim, privilegiada de ter oportunidade, de ter a experiência da situação e ver de que forma a gente vai crescer e desenvolver diante daqui. Aí eu me lembrava muito, porque no primeiro dia, não é, que eu fiz a medicina psicossomática, o coordenador entrou e falou assim, gente, tem um homem muito inteligente que pisou nessa terra e que disse assim, se teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Isso é a medicina psicossomática. Eu vibrei, né? Eu achei muito bacana isso. E ele não estava falando de religião, ele estava falando de Jesus Cristo ao observar a humanidade e a necessidade de termos um modelo para a vida da melhor forma possível. Muito bom, Eni. Eni, você falou de ressignificação e você tocou num ponto que eu acho bem interessante. Você falou a palavra vítima para sobrevivente. E eu tenho estudado muitas metáforas enfraquecedoras, metáforas que nos fortalecem. Por exemplo, a Eugênia citou uma metáfora, matar um leão por dia. Uma metáfora, que de certa forma, imagina, você tem essa metáfora como um chavão na sua vida, né? Imagina como é a sua vida, matar um leão por dia, se você traz essa metáfora. E eu creio que o estresse, às vezes, também acaba tendo um sentido, porque a pessoa passa alguma coisa e ela não está no estresse, e ela fala, tô estressada, e daqui a pouco ela está estressada realmente. Então, existe isso também, dentro dessa área do estresse, as pessoas usarem metáforas que às vezes possam enfraquecê-las. Por exemplo, você citou uma que você mudou de vítima para sobrevivente. Isso muda o nosso estado, né? Como dentro desse processo de ressignificação, como que a pessoa pode... Ela está estressada. O que ela pode usar no lugar? Perguntar, Bruno, você está estressado? Vamos supor, estou estressado. O que eu posso falar para a pessoa que pergunta? Você está estressado? Tem alguma dica nesse sentido que você pode dar? Tem alguma coisa assim? Fantástica a sua colocação, amei, porque aí nós vamos falar do vocabulário transformacional, né? Da PNL, do metamodelo, a gente vai falar de gerenciamento de pensamentos, porque existem fatores diferenciais para esse caminho. Desenvolvimento da flexibilidade e gerenciamento de pensamentos. A forma, a qualidade dos seus pensamentos é que vai determinar o que você sente. Pensamentos repetitivos se transformam em substância química que logo incorpora na fisiologia, vai para o coração e começa a circular, modulando o sistema imunológico, modulando todo o sistema linfático, e aí vai, né, todo um processo. Então, isso que você falou é muito fantástico, eu quero até dizer para a nossa querida que está aí, que falou que tem que lutar, né, matar 10 leões por dia. Eu quero dizer para você que não mate os leões, seduza os leões, conquiste esses leões. É o que eu falo sempre, eu não mato um leão por dia, eu ganho um leão por dia. Faça sintonia com seus leões, não resista a eles. Por que esses leões estão aí? É para você se tornar mais forte e possie, persuada esses leões e caminhe com eles, um pouco da força deles. Então, quando você fala de metáfora, eu gosto muito de ressignificar isso. Eu não mato um leão por dia, eu seduzo um leão por dia e, se possível, eu sento nele para ele me carregar, não é? Fantástico, Ninho. Fantástico, adorei. Ótimo. Vou usar isso aí na minha vida, vou aplicar isso aí na minha vida e também recomendar. Aliás, eu não utilizo esse vocabulário desde quando eu aprendi, estudando PNL, estudando um pouco a relação, né, do que a nossa palavra, a nossa fala, o que a gente usa, afeta a nossa mente, especialmente no diálogo interno, não é, Bruno? Exatamente. E, Oni, tem uma galera do Rio, muita gente do Rio entrou no Hangout. Eita, coisa boa. Quem é que tá aí? Ó, deixa eu só ver aqui, ó. A Esther Sarmento, Gabriela Barroso, do Rio de Janeiro, Adoranda Eni. A Rosiclé escreveu um comentário bem legal aqui. A Rosiclé, eu citei ela no último Hangout, eu não tinha falado o nome dela, mas ela escreveu aqui, ó.
5 anos de terapias para encontrar respostas que assolavam minha alma. Em aproximadamente 1 mês e meio com os Hangouts apresentado pelo Bruno Castelão e as pessoas maravilhosas que junto a ele fazem esse mundo melhor, tive alta. Estou muito feliz, pois percebi que o universo é grande o bastante para que todos tenham coisas boas, saúde, paz, amor, dinheiro, felicidade. É possível ter tudo, graças a Deus, gratidão. Gratidão a você, Rosicléia, por estar aqui também. A Valéria Vinhosa, cheguei, vim correndo. Maria de Lourdes, de São Bernardo do Campo. Sandro Proença, de Sorocaba, né, Sandra? O Geraldo Antunes, Rosemary Lins, boa noite, assistindo com muita alegria. Sérgio Silva, o Sérgio fez uma pergunta, bem interessante essa pergunta dele aqui. Eu já vou fazer a sua pergunta, Sérgio. Vera Carneiro, Rio de Janeiro. Vera Carneiro Almeida, Paula Abreu, Malga de Paula, Rio de Janeiro. Joelso, Capanema, Paraíba. Não, Pará, né? Desculpa. Scarlett, Tará, adorando, segunda-feira. Adriano Marangoni. Vivi de Mauá, São Paulo. Fabiana Correia de Natal. Cleci Terezinha, Iraí, Rio Grande do Sul. Bruna Sampaio, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sérgio Silva, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sayonara de Itajaí. Neif de Piracicaba, São Paulo. Fátima, tem muita gente aqui. Edson de Cuiabá, pessoal do Brasil todo. O Fábio lá do Rio também. Muita gente do Rio hoje, prestigiando a Eni. Muito legal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui hoje. O Eni, o Sérgio fez uma pergunta e eu acho ela bem relevante até para outras terminologias. Ele fez uma pergunta querendo saber qual é a diferença de estresse e ansiedade. E eu gostaria que você avançasse um pouquinho essa pergunta dele, falando de, talvez, estresse, depressão, ansiedade, algumas coisas que estão relacionadas, né? Ou que o estresse pode ser o início de algumas coisas, ou vice-versa. Então, se você puder dar um parâmetro aí de cada terminologia dessa, quais são as diferenças para o pessoal entender, e falar de algumas relações. Pode ser? Sim, eu vou fazer o que eu puder, com todo carinho, não é? É que eu tenho que sintetizar, porque isso é assim, algo longo, né? Muita coisa. Não, faz um resumo, faz um resumo das terminologias. Resumo, claro. Então, vamos falar de ansiedade, né? As pesquisas mostram que 48 horas de ansiedade já se transforma em estresse. Ou seja, o organismo já começa a se movimentar de tal forma que todos os órgãos já começam a ficar em sistema de alerta. E se a gente perguntar assim, o que é ansiedade? Ansiedade é o medo que não aconteça o que você quer que aconteça e o medo que aconteça o que você não quer que aconteça. Então, existe um medo por trás disso. Na maioria das vezes, o medo é algo imaginário. O medo é importante? Claro, todo ser humano tem medo. Nós nascemos com um sistema compensatório de medo para a autoproteção. Mas quando isso se torna um verdugo em nossas vidas, começa a dominar a nossa qualidade de pensamentos, vai se tornando a ansiedade, se transforma em estresse. Aí, quando a gente fala assim, no adoecer, na somatização, psicossomática é o quê? Psico-mente, soma, corpo, psicossomático, não é? Então, agora, quando se fala de um estresse prolongado, na psicossomática a gente tem todo um contexto, né? Todos os estágios de adoecer. Uma doença, ela inicia na tensão mental, na tensão, na área dos pensamentos, que envolve medo, os ICs, não é? Que ficam piscando como flashes dentro da nossa mente. Ou seja, essa situação, ela costuma se prolongar e
O primeiro estágio, aí o que eu quero falar de estágio é porque não é especificamente durante tanto tempo vai acontecer isso. Não, diferencia de pessoa para pessoa. Aí, uma vez que a pessoa está com tensão mental e aquilo permanece, a pessoa não faz nada para mudar, para solucionar, para ressignificar, para desenvolver flexibilidade, o próximo estágio é disfunção orgânica. Como é isso? Bom, alguma coisa nas suas funções orgânicas começam a funcionar diferente. Você começa a ter uma dorzinha de cabeça, é o aparelho digestivo que começa a incomodar. É apenas uma disfunção orgânica, que é aquela fase que você faz todos os exames e não dá nada, mas você sente aquilo. Você realmente está sentindo. E é preciso valorizar isso. E a terceira fase, aí vamos dizer que você não faça nada, né? Ou seja, você não diluiu a tensão mental, não foi na disfunção orgânica, aquilo permanece continuadamente, né? Como uma gotinha d'água ali diariamente, você está recebendo aquele agente estressor interno e externo, né? O que seriam os agentes estressores internos? Os medos, a baixa autoconfiança, pensamentos negativos, sentimentos negativos, e os externos. Realmente as pessoas vivem problemas financeiros, problemas de relacionamento. Esses são os fatores, os agentes estressores de cenários externos. Agora tem um cenário interno, que é o que você sente, é o que você pensa, e o diálogo que você diz para você nesse processo. Bom, disfunção orgânica. O teu órgão já não está funcionando bem, você começa a ter ardência, você fica... alguns processos de alergia surgem, mas ali, mais ou menos, fisiologicamente, você vai ao médico e diz que está tudo bem, aí fala assim, é estresse. E aí, se você não faz nada para conter aquela tensão inicial, aumentar, entender melhor o que está se passando, como vai se resolver a situação, você parte para um terceiro estágio, que é alteração celular. Ou seja, de tanto a disfunção continuar, acaba alterando as células, acaba alterando o órgão. E aí, o que vai acontecer quando, nessa fase, é possível ter alguns resultados dos exames, alguma situação, você já tem uma úlcerazinha, alguma coisa mais leve, mas você está com um problema. Eu, por enquanto, estou falando da somatização, da parte do ombro para baixo. Eu vou chegar na parte da somatização emocional, psicoemocional. Bom, e aí você não fez nada para trabalhar, diluir a tensão mental, trabalhar a disfunção orgânica que já passou para alteração celular, e não fazendo nada da alteração celular, temos um quarto estágio, que seria destruição celular, que é a doença em si, é o câncer, é a úlcera, que já tem que operar, é o infarto, é o acidente vascular cerebral, ou seja, mas aí vocês vão me perguntar o seguinte, a questão da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Bom, a medicina psicossomática, ela tem estudos que diz que nós trazemos possibilidades de adoecer de mais de 60 gerações anteriores à nossa, ancestrais. Está no nosso DNA. Ou seja, é por isso que às vezes o médico, numa anamnese, pergunta assim, quais são as doenças da sua família, não é? Alguns na área cardiovascular, outros na área circulatória, digestiva, e aí vai. Bom, quando chega no ponto do estresse, que começa a ter uma disfunção orgânica, geralmente dispara o gatilho da sua possibilidade de adoecer. São os chamados órgãos de choque. Ou seja, só tem determinadas doenças quem pode. Ou seja, já traz no seu DNA, já traz na sua carga genética
possibilidade de disparar um gatilho naquele órgão, naquela situação, naquela forma de adoecer dos seus órgãos. Ou seja, é possível que a pessoa traga também dentro de si, né, já no seu DNA, a possibilidade de desenvolver a depressão, o transtorno de humor, síndrome do pânico. Eu percebo muito no consultório, né, que eu atendo muitos pacientes com síndrome do pânico, que normalmente começou pela tensão mental, pelo medo, e que vai evoluindo, evoluindo. Ao invés dessa pessoa adoecer no estômago, ela vai adoecer, na verdade, de um transtorno psíquico, mas que também afeta o seu corpo, porque a síndrome do pânico, as pessoas têm ações somáticas, sim, taquicardia, suor, sensação de que vai desmaiar. Então, quando ela descobre que ela nunca vai morrer disso, já é um alívio, porque é uma coisa que dá e que vai passar, mas a pessoa precisa ter esse conhecimento. Então, muitos casos, como eu disse no início, nós herdamos muitos legados emocionais da família. Às vezes, por princípios familiares, nós adoecemos porque alimentamos mágoas. Tem uma coisa muito interessante, que é muito comum as pessoas herdarem um legado emocional. Às vezes, a pessoa nem sabe, né, por quê, mas tem raiva de um tio. Mas por que tem raiva de um tio? Porque os pais contaram uma história que esse tio prejudicou a vida deles em uma certa época. Os pais, quando fazem isso, é claro que existe uma intenção positiva de desabafar, de compartilhar, mas acontece que isso é tóxico demais. Por quê? Porque transmite essa mágoa para os seus filhos, transmite para quem convive. Então, são pessoas que, geralmente, aí quando eu falo para você, as pessoas se diferenciam entre si, e que a única possibilidade de melhorar esse caminho, se tornar mais saudável, é desenvolver a flexibilidade, a ressignificação e o gerenciamento de pensamentos. Por quê? Meu Deus, eu acho assim absurdo quando os pais transmitem para os filhos as suas dores, as suas mágoas e os seus traumas, como se estivessem sendo amigos dos filhos e compartilhando uma história de família e tal. Não, nós precisamos proteger a saúde emocional dos nossos filhos. Nós precisamos ressignificar. Tem um filme que eu acho muito interessante, que é aquele A Vida é Bela, que eles passam, né, naquele campo de concentração, e aquele protege aquela criança do cenário externo de uma forma tão linda, que aquilo é purificação, não é? Então, não precisa, às vezes os adultos não dão conta de digerir, aí precisa desabafar, ao invés de buscar um terapeuta, um conselheiro, ao invés de buscar um amigo, né, que tem a mesma maturidade, acaba jogando para cima dos filhos essa carga emocional negativa e que, por conta de princípios, essas pessoas vão acumulando, e elas adoecem o seu corpo ou adoecem os relacionamentos. Ou seja, sabe aquela gota d'água? A pessoa explode porque é extrovertida, tem um extrovertido, o estilo de viver é esse, desabafando, jogando, e essas pessoas até se aliviam mais. E tem os introvertidos que vão guardando até implodir. Então, é todo um caminho, tá, de etapas que, mesmo quando a destruição celular, que é o câncer, que é a doença em si, que o médico já chega lá e diz assim, olha, você dá uma sentença para a pessoa, ainda assim, não é claro, evidente que essa pessoa precisa tratar o órgão, tratar a doença que já está ali, a nível celular, a nível fisiológico, mas ela precisa ir no nascedouro dessa doença, que é a tensão emocional e fazer mudança do mindset, ou seja, do modelo mental. Por quê? Bom, é muito simples, é a mesma coisa, você querer que você curar, fazer uma cirurgia no pulmão de uma pessoa e ela continuar fumando, né? Ela vai continuar intoxicando e daqui a pouco volta tudo. Ou seja, se a doença inicia pela tensão emocional, pela qualidade de pensamentos e pelos sentimentos que você alimenta,
Mesmo estando no último grau da doença, é necessário tratar o corpo, mas também, simultaneamente, tratar a questão mental, a tensão mental. E que tem muito a ver com autoconhecimento, você descobrir aquilo que... Ou seja, você se desenvolver na melhor pessoa que nasceu para si. Perfeito. Eni, você falou de pessoas introvertidas. Voltou, Eni, dá o retorno aqui. Vê se o cabo tá aí. Tem um filme que retrata bem essa questão do introvertido que implode, que você falou, que é aquele filme do Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Aquilo lá pode ocorrer na vida das pessoas. Ele é um cara, foi despedido, e aí, de repente, o cara... Eu creio, assim, que tem dias que na vida de todo mundo dá uma vontade de fazer aquilo, né? Acho que não tem quem escapa, né, do dia de fúria, né? E eu já presenciei em bancos, pessoa na fila, a pessoa tá tranquila ali, de repente a pessoa explode, se descontrola totalmente. E tem esse filme dessa forma. Você já explicou que um estresse desse nível pode ocasionar várias doenças, mas eu quero saber o seguinte, qual é um exercício que a pessoa pode fazer para reduzir o nível de estresse, para ter um equilíbrio? Então, ela está num momento de explosão ali, alguma coisa assim. Então, de repente, você pode dar uma ferramenta agora para as pessoas não terem um dia de fúria, né? Terem um dia de tranquilidade. Qual o exercício que você recomenda? O que acontece? Antes de falar do exercício, tá? O que acontece? Hoje nós vivemos um panorama, um cenário externo, nosso político, né? Político-social, psicossocial muito sério, onde as pessoas estão sendo tomadas pela mídia, pelo medo, por várias coisas que já não perpassa só a imaginação. Então, o nível de estresse vai aumentar muito na população e as pessoas realmente precisam descobrir uma forma mais inteligente de gerenciar isso. Por quê? Aquela pessoa que estourou, que botou para quebrar num banco, numa fila, seja lá o que for, na verdade, ela já não vinha bem. Ela está acumulando um sentimento de injustiça, ela está acumulando coisas que ela não aceita e que se sente impotente em tais situações. Ou seja, o que acontece, Bruno? Eu falei que existem fatores diferenciais, que é desenvolver flexibilidade, que é gerenciar a qualidade de pensamentos. Agora, uma coisa muito em questão do perdão. O perdão, ele não é um instituto espiritual. O perdão é um instituto de solução, é uma ferramenta de solução. Aí, quando se fala de perdão, né? Será que o ofensor merece ser perdoado? Não, claro que não. Ofendeu? Bom. E eu mereço me perdoar? Por quê? As pessoas que têm um modelo mental de vitimização, de autocomiseração, ela se sente refém emocional da sua própria história, ela se sente refém emocional, vítima da sociedade, vítima de tudo que aconteceu, ou seja, ela quase que desenvolve uma paranoia. Tudo é ela, está todo mundo contra, se alguém fez alguma coisa é porque estão confabulando, né, estão conspirando contra ela, e isso tende a aumentar mais ainda essa sensação de desconforto e essa questão correntes pela vida. Então, a primeira coisa que eu oriento é o desapego, tem a ver com perdão. Tem pessoas que são tão apegadas à sua história, aos seus direitos, às suas certezas, ao seu processo de vitimização, elas são tão apegadas que aquilo fica fazendo parte da sua vida como se fosse algo de estimação. Então está na hora de levantar as mãos e dar o grito da liberdade, se perdoar por ter sido
tão inocente, se fez de bobo, não importa. Se perdoar por ter usado drogas, se perdoar por ter feito escolhas erradas, se perdoar por ter reagido de forma errada, porque é muito difícil você perdoar alguém se você não se perdoar primeiro. Ou seja, se você não é merecedor de um perdão, ninguém mais vai ser, concorda? Então, se perdoar por ter vivido uma vida tão endurecida, tão rígida, tão dono de si mesmo, tão perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos, admitir os seus erros, começar a rir de si mesmo, dar-se novas oportunidades. Tem pessoas que reclamam tanto da vida, dizendo que ninguém dá oportunidade para ele. Mas, meu Deus, você se dá a hora de tentar e fazer novamente? Porque não depende das pessoas. Porque a gente precisa se perdoar e perdoar as pessoas. É o que eu digo sempre, passado para mim só me interessa as joias, as cores e as flores. Então, isso é muito importante. Para mim, o passado só os meus resultados bons, que são as joias, não é? Aquilo que a gente fez de bom, opa, tá lá, eu quero isso. Quando a gente volta ao passado, é para buscar a ressignificação, o que eu aprendi de tudo isso e que me fez estar essa pessoa que estou hoje. Ou seja, desapegar e perdoar. Aí qual é a técnica? Porque as pessoas querem uma receita, não é? As pessoas querem a coisa pronta. É um processo. Ah, eu vou perdoar, mas essa pessoa não merece mesmo, tá? Ninguém merece. Eu falo sempre, é perda, perdinha e perdão. Quando é perdão, é porque você perdeu muito com aquilo. Ou você perdeu na sua autoestima, você perdeu nos seus valores, você perdeu coisas materiais, você perdeu oportunidades, mas e daí? Você está vivo, você precisa continuar. Mas se você não... É como um navio que vai naufragar, e você tem que jogar fora tudo o que pode ser colocado fora. Quanto mais leve, mais possibilidade tem de se salvar. Então, é importante uma pessoa numa jornada, não é? Tem aí várias pessoas, alunos meus assistindo nesse momento, estão lá na jornada transformacional de liderança pessoal e interpessoal. Obrigada por vocês estarem aí nos prestigiando. Então, aprendam isso, que é uma coisa que a gente vai tratar. O perdão é fundamental. Existe um momento na vida que é mais importante perdoar, estar leve, do que estar certo. Nem sempre o certo é o justo, depender do que você quer. Por isso, você precisa ter metas. Uma coisa que também, Bruno, que eu quero deixar bem claro aqui, que nesse mundo de coaching, né, é muito comum as pessoas buscarem metas. Do que você quer conseguir? Eu, talvez pelo meu trabalho com a medicina psicossomática, o meu processo de coaching, ele sempre se inicia com metas intrínsecas. Ou seja, qual a melhor pessoa que você quer se tornar? Para que você possa conquistar tudo aquilo que você deseja. Porque a gente vive uma ditadura do sucesso hoje, que muitas pessoas não têm um limiar de estresse para suportar. Porque sucesso, essa palavra vem de suceder. Ou seja, ou você é um sucesso, ou você nunca terá sucesso. Agora, o tamanho desse sucesso tem a ver com como você sucedeu as suas tragédias pessoais, como você sucedeu as muitas dificuldades que você viveu para chegar onde você chegou. A questão do ter milhões é o ter, são metas extrínsecas. Porque muitas pessoas, às vezes, não conseguiram ainda ter mais coisas materiais. Por quê? Porque ela acha que ela precisa ser igual ao outro, ou porque ela ainda não se ama o suficiente, ainda não é feliz, ainda não tem 1 milhão, uma casa na praia, um carrão. Não é por aí. Essas coisas, sim. Mas o mais importante é a reconstrução do seu eu. É resgatar a sua identidade. É resgatar a liderança do eu. Esse eu. Qual é o melhor eu que você quer ser na vida?
Você precisa liderar a sua vida primeiro, para depois liderar equipes, liderar negócios, porque senão você vai ser um líder doente, cansado. Porque nós nascemos, nós somos um ser em desenvolvimento, nós somos um ser preparados para desafios. Mas quando a pessoa abraça desafios e não tem as suas emoções curadas, está cheio de mágoas, de rancores, tantas outras coisas, essa jornada, esse caminho dos desafios, a pessoa até consegue, ela consegue com muita dor, com muito sacrifício. Então, o importante é você trabalhar essas metas intrínsecas de valores pessoais, como você quer influenciar pessoas, o que você quer que as pessoas falem sobre você quando você estiver ali no seu caixão. Então, são situações, são cenários que não adianta, eu não quero ver isso, não adianta. O nosso computador foi pronto, ele vem com software para exatamente vivermos isso. Não tem como dar um jeitinho quando se fala de coisas emocionais, não tem como dar um jeitinho se você não cuidar disso. Não adianta no caminho ficar botando band-aid, abre logo, bota para fora, tira logo o câncer, a mágoa, apega dessas coisas, porque isso traz uma autoimagem distorcida. Nós temos distorções cognitivas seríssimas. Eu já vivi a experiência de uma pessoa parar de falar comigo, eu não sabia por quê. Ah, você me viu e não falou comigo, mas, meu Deus, se eu te vi, eu falaria contigo, mesmo se eu não gostasse de você. Então, a pessoa já se sente tão diminuída, então ela me viu, por que ela não veio falar comigo? Eu realmente não vi. Então, mas essa pessoa, ela está carente. Se ela está carente, ela está dolorida, ela está doente, ela está ferida. Então, ela precisa tratar essa questão. Então, é a questão do autoconhecimento, da autoaceitação, autogestão. Se você faz esse processo primeiro, consequentemente, você vai se tornar um gigante nas suas metas. Então, aí você me pediu, tem técnicas? Tem sim. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, que sim, estratégias para o gerenciamento da ansiedade e o estresse. Tem lá a questão da respiração, né? Você respirar diafragma, contar até 4 e soltar suavemente, fazer isso algumas vezes antes de reagir, porque a pessoa ela tem problemas nas reações e não nas ações. Porque nas ações dá para planejar, mas nas reações a gente é pego de surpresa. Então, começar a desenvolver esse processo do autocontrole. Trabalhar a questão... Tá tudo bem aí, Bruno? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Tranquilo. Tá. Uhum. Trabalhar a questão de você se posicionar na vida como líder de si mesmo. Tá? Então, quando se fala de liderança, tudo tem a ver com liderança. Se é um pai, se é uma mãe, precisa liderar. Se você amigos, às vezes numa situação, um lidera numa situação e o outro lidera na outra. Então, eu acho lindo, eu sou apaixonada por liderança, pelo coach de liderança, porque tudo na vida é liderança. Ah, mas eu não tenho equipe, então não sou líder. Imagina, nós temos uma equipe imensa para liderar. Olha, nosso cérebro, 2 hemisférios, sistema límbico, nós temos o coração para liderar, nós temos todos os órgãos, todas as glândulas, todo o sistema hormonal que precisa de... Tudo isso precisa de liderança. Como que nós não somos líderes? Ainda que você não queira, você precisa desenvolver a liderança. Então, existem técnicas. Se a gente tiver tempo, eu posso dar algumas mais detalhadas, viu, Bruno? Ok. Você falou em canal do YouTube, esses dias eu falei para o pessoal que, aí no vídeo de transmissão, tem um quadradinho, assinar canal, e uma pessoa perguntou para mim se é pago. Não é. Assinar é o nome que é utilizado no YouTube para você receber os informativos do canal. Então, se você clicar aí em assinar canal... Entra lá, Bruno Castelão, Eni Peniche, e você entra. Isso. Entra aí, assina o canal, depois você entra no YouTube, procura
o canal da ENI, você assina o canal, mas não é pago. Você vai assinar para receber as atualizações. Então, sempre que a ENI postar um vídeo, você vai receber um vídeo, uma atualização. O ENI, o Williams Barros, ele fez uma pergunta sobre a necessidade de viver conectado a todo tempo em redes sociais. Se for telefones, pode gerar estresse? Eu gostaria que você ampliasse um pouquinho e falasse também o seguinte, hoje nós estamos vivendo, né, um mundo tecnológico fantástico, inovações a todo momento, e nós temos que aprender ainda a gerenciar muitas coisas. Então, tem Facebook, tem WhatsApp, tem isso, tem aquilo, tem informações, tem várias mídias hoje. E eu gostaria que você desse uma dica, dentro dessa linha que o William colocou aqui, para pais, quem é pai, tem filho, né? Como lidar, como gerenciar esse mundo de informações. E se isso aí pode ocasionar um estresse também na criança, né? Se tem a escola, e tem videogame, tem um monte de coisas, e as atividades também que às vezes as crianças são submetidas, né? Vai para o judô, vai para a piscina, vai para isso, vai para aquilo. Então tem uma rotina. Se isso aí pode trazer um estresse para a criança também, então eu sei que aqui tem pais que nos assistem. E outra coisa, diante de toda essa mídia que nos cerca, qual é o caminho, na sua opinião, que nós devemos tomar? Qual é o caminho? Como nós devemos fazer para lidar com tudo isso? Então, a pergunta do William é se isso aí pode gerar um estresse, e eu pergunto para você como a gente pode lidar com isso. Bom, eu falei lá atrás, não é, que nós temos dois tipos de estresse, o eustresse e o distresse. Essa questão da tecnologia, ela está muito voltada para uma rota de fuga, que traz prazer. Então, é como se fosse o eustresse, que a pessoa foge de resolver os seus problemas, ou seja, prioritários, importantes, e mergulham nessa área da virtualidade que é super prazerosa, especialmente que é o mundo, né? É o universo a ser descoberto. E aí o que eu falei, todos nós trazemos um choque. Algumas pessoas trazem em si a possibilidade de se viciarem, ou seja, um núcleo de compulsão, onde as pessoas se viciam com muita facilidade em alguma coisa, outras já nem tanto. Ou seja, as pessoas que têm esse núcleo de compulsão e disparam o gatilho, isso passa a ser o agente de prazer. Eu não conheço ninguém que tenha se viciado em alguma coisa sem dar prazer, óleo de rícino, né, qualquer coisa assim, ou seja, tudo que vicia é porque trouxe prazer. Então, essa tecnologia, todo esse processo de jogos, rede social, tudo isso, redes sociais, na verdade, isso tá preenchendo uma zona de carência que as pessoas tinham, que a comida, o alimento também pode preencher, amores, né? Amores roubados, vários tipos de amores, o prazer imediato. Ou seja, a pessoa ela vive no automático e vai buscar prazer imediato. Ela não para e pensa o quanto isso está lhe roubando a vida. Ou seja, a tecnologia, sim, mas é preciso dosar, é preciso usá-la a nosso favor, e não para roubar o nosso tempo. Mas aí, se você não tem meta, se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem nada para fazer, concorda que mergulhar nisso vai te dar... E quando você perceber, passou 10, 15 anos, e você não fez nada, além de estar envolvido com computador, mídias sociais, essa coisa toda, o que isso está te trazendo em termos de produtividade? A pergunta que precisa ter é essa: eu estou ganhando o que com isso? O que isso está acrescentando? Isso me aproxima ou me afasta das minhas metas? Agora, para quem está nos ouvindo e não tem meta, uma coisa eu te garanto: você nasceu como um ser de possibilidades e realizações. Então, você precisa se situar na vida e se tornar mais útil.
às vezes não para si mesmo, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, é dosar. É maravilhoso? Eu uso bastante, mas eu, por exemplo, um joguinho, alguma coisa assim, eu uso quando eu não tenho absolutamente nada para fazer e vai me relaxar. Que é aquilo que eu falei, o estresse, ele precisa de oscilação. O que é isso? Você tem um processo de estresse, você precisa fazer uma tarefa completamente diferente da que te estressa e te cansa, para que o cérebro faça uma autorregulação, você relaxe e volte a funcionar. Ou seja, às vezes até deitar e ficar parado, meditando, relaxando. O não fazer nada, às vezes, é fazer alguma coisa, não é? Então, essa questão da tecnologia realmente é uma rota de fuga e que, se a pessoa não tiver cuidado, ela própria se rouba e ela deixa que os ladrões internos assaltem a sua vida e lhe roubem as metas, as possibilidades e os relacionamentos, que quando a pessoa vai ver, dali a pouco ela vai estar sozinha na vida. Então, isso é preocupante e é para se pensar. A pessoa está parada no automatismo. Legal, você falou aí de relacionamento e, né, você já deixou bem claro que, lógico, o estresse ele afeta as nossas relações. Eu gostaria que você falasse, desse uma dica com relação ao relacionamento conjugal. Qual é a dica para que uma pessoa não deixe que o estresse atrapalhe as suas relações, mas especificamente sua relação conjugal? Tem alguma dica, tem alguma orientação nesse sentido? Sim, tenho sim. Às vezes a pessoa ela pode estar estressada pelo próprio relacionamento. O próprio relacionamento é um agente estressor, ou ela está estressada com as outras áreas da vida dela e que está levando essa toxicidade emocional para esse relacionamento. Então, são dois fatores que precisam ser pensados. Bom, se o relacionamento é um agente estressor, ele precisa ser bem gerenciado. É sinal de que não está bom, isso precisa ser revisto, precisa ser ressignificado, ou seja, é preciso trabalhar esse relacionamento. Se essa pessoa está trazendo de outras áreas da vida, porque nós temos várias áreas na vida, trazendo essa insatisfação, essa chateação, esse estresse, lá nas áreas do trabalho, da família de origem, ou de amigos, tá entrando na fila para apanhar, o que eu às vezes falo, né? Às vezes as pessoas procuram problemas, elas não são solicitadas, elas vão em busca de problemas. Então, se isso estressa essa pessoa a ponto dela se tornar tóxica, e quando ela vai viver a sua vida dois, seu relacionamento conjugal ou até mesmo familiar, e ela está estressada, consequentemente, ela pode intoxicar, poluir aquele relacionamento, com certeza. Eu fiz um estudo em 2003, que foi um divisor na minha vida, mas talvez a gente não tenha tempo para falar sobre isso, que é a respeito do campo eletromagnético do coração, que nós emitimos. E, inclusive, esse assunto, Bruno, que eu estou falando para você, é um curso, né? Que eu estou preparando vai ser um produto online, um curso com vários fatores, vários processos, e que eu vou estar falando dessa energia eletromagnética que nós emitimos pelo emocional. E uma pessoa saindo do trabalho estressada, ela pode contaminar a sua casa, dependendo do que ela está sentindo, ou estressada em casa, ela pode contaminar, intoxicar o ambiente de trabalho, dependendo de como ela está se sentindo emocionalmente falando. Perfeito. Já tem várias pesquisas, né, mostrando a influência que nós temos nas plantas, na água, em várias coisas. Eu vi Exatamente. Uma questão da aura japonês, da planta, o Masaru Emoto, se não me engano o nome dele, que ele fez a pesquisa da água. Isso mesmo. Então, colocando coisas boas, depois congelou a água e fotografou. Isso veio com a evolução da física quântica, não é? E eu vi uma também de fotos, uma foto sensível, que quando a pessoa ela pegava um copo de água, ela tinha a intenção de molhar a planta,
a planta se abria, só que isso só era captado por uma câmera ultra sensível. Só a intenção já criava um impacto na natureza. Então, imagina o poder que nós temos, os nossos pensamentos, a nossa intenção, o que a gente pode fazer de bom ou não. Depende da gente, depende das nossas escolhas, não é verdade, Eni? É verdade. O Eni, tem algumas perguntas aqui do pessoal. Talvez alguma coisa você comentou, aí eu vou direcionar a pergunta, você pode, como você já comentou, você pode dar uma complementada em alguma coisa específica da pessoa. Por exemplo, o Gilson Parra, ele perguntou o seguinte: boa noite, Eni. Gostaria de saber, dentro dessa somatização que você destacou muito bem, qual seria a causa da psoríase? Um grande abraço, está cada vez melhor os hangouts. Não é bem o nosso propósito aqui hoje. Eu não sei também se a Eni tem conhecimento dessa causa, Eni. Você quer falar alguma coisa? Nós estudamos, né, até através da medicina chinesa, na psicossomática, algumas doenças estão relacionadas com alguns tipos de emoções, de sentimento, com a forma de ser da pessoa. E eu estou até para postar isso, entrar no meu curso também. Por exemplo, problemas no intestino tem muito a ver com medo de que alguma coisa não dê certo, medo de perder dinheiro. As questões de pele está muito ligado a algo que você está somatizando. Você pode perceber que existem alguns picos em que ela evolui de uma tal forma e você vai perceber que você está em momentos de sofrimento emocional, com as decisões. E outra coisa, Bruno, é interessante, quando eu falo que tanto as emoções boas quanto as ruins estressam e levam o corpo a um processo de estresse, que quando uma pessoa está para um grande negócio, quando ela está para viajar para o lugar que ela mais desejava, ela nem dorme. Agora, você imagina, ela fica numa euforia tão grande, isso vai prejudicar a sua saúde? Claro, por quê? Ela está feliz, mas ela não consegue dormir direito, ela não come direito, e quando está apaixonada, às vezes fica até doente. Então, tanto o estresse como o desestresse pode trazer consequências. É possível que a pessoa esteja num processo de alegria, mas a emoção ela é tão forte, que a pessoa não sabe como gerenciar isso, e que a pessoa começa a colocar o seu organismo em confronto com a sua autossustentabilidade fisiológica, né? A homeostasia, ela se desequilibra e pode abrir portas para disparar gatilhos. Eu, por exemplo, quando a minha filha sofreu um acidente e quase morreu, eu tive uma somatização do dermografismo, que é um tipo de alergia na pele. Mas isso é tão inconsciente, é um processo. Quem faz isso é o sistema nervoso autônomo. Você não escolheu, mas é uma forma que o organismo tem de colocar para fora a sua dor, a sua dificuldade. Aí, uma vez que disparou esse gatilho, a gente precisa saber o seguinte: eu preciso ampliar o limiar de estresse para que eu não venha afetar a minha saúde física. É sinal de que eu esbarrei num limite meu, tive muito medo e aquilo disparou. O que eu precisava ali era ampliar o meu limite, ressignificar mais, para que o meu sistema imunológico desse conta de tudo isso. É por isso que existe até um livro chamado Doença como Caminho de Cura, porque a doença é uma expressão do inconsciente falando conosco, né? É uma forma de adoecer, é uma linguagem interna, que às vezes a pessoa lá por si própria ela não se ouve, não para antes que as crises venham, que as dores surjam. Então, o inconsciente tem uma forma de parar essa pessoa. Por exemplo, problemas às vezes no joelho, problemas nas pernas, nas juntas. Tem muitas vezes o caminho que você está trilhando, você está infeliz, você não está gostando. Aí você não toma uma atitude, você não toma uma decisão, o que vai acontecer? O seu inconsciente começa a sinalizar
com problemas nas juntas. Uma vez eu estava num congresso, né, de psicologia esportiva, aí um técnico veio falar comigo assim, mas, Turini, o que acontece? Eu cuido tão bem dos meus jogadores, eles são super bem alimentados, tem psicólogo aqui que dá palestras e tal, mas de vez em quando eles estão doentes, de vez em quando eles caem, se quebram, se machucam, adoecem e tal. Aí eu perguntei para ele qual é a periodicidade dos treinos. Como é que está sendo esse treinamento? Nossa, você não tem noção, eu faço um trabalho excelente. Eles treinam de manhã, de tarde, é uma coisa maravilhosa. Eu falei, qual é o momento que eles têm para descansar? Ficando doentes. Entende? Então, mas isso aí não é consciente. É um processo inconsciente, é quando a pessoa vai usando a sua reserva, como num tanque, né, de combustível, vai usando a energia psíquica, chega um momento que aquela pessoa está tão cansada que ela começa a reclamar, começa do diálogo interno, do vocabulário que você usa para si mesmo. Aí começa a reclamar, começa a ficar cansado, o inconsciente quer tanto dar prazer a ela, que ela acaba adoecendo para descansar. Então, mais ou menos, funciona dessa forma. Por exemplo, existem outras formas de adoecer, mas que aí teria que ser muito mais tempo, né, para eu não falar uma coisa aqui e que seja distorcido de alguma forma, que aí eu, como profissional, eu tenho cuidado, né, de não falar determinadas coisas, e tem muitas pessoas que usam isso com muito misticismo e tal, enquanto que, na verdade, isso é puramente científico. Ani, você já falou com bastante propriedade sobre o assunto. A Gabriela, ela pergunta o seguinte, só confere de novo, está dando um retorno aqui. Acho que agora está dando um retorno da minha voz, acho que o fone deve ter... Aí, agora tá ok. É o cabelo, né? Não, tá dando um retorno. É? Eu acho que o fone tá fora. Melhorou? Aí. Não, lá no computador. E agora? Agora ok. Eu acho que ele tava com mau contato. Então, ela pergunta o seguinte, a Gabriela Barroso. Eni, muito interessante essa questão genética levantada, que você falou das gerações aquela hora. Ainda adolescente, eu já tomava medicamentos para hipertensão, assim como minha mãe e minha avó. Minha herança, assim como hipotireoidismo. Existe uma relação emocional específica para estas doenças? O que acontece é aquilo que eu falei. Bom, a pessoa... Tá ouvindo? Tá dando para ouvir o que eu estou falando, Bruno? Sim, perfeito. Tá chegando? Tá. Sim. A pessoa, ela vai trilhar um caminho. Dependendo do modelo mental, dependendo de como essa pessoa enxerga a vida, se teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso, saudável, vai tirar de letra as coisas. Mas quando a pessoa tem a mente fechada, ela tem um modelo mental rígido, consequentemente, a forma que ela tem de enxergar a vida vai ser a mesma forma de adoecer. É possível que a gente tenha uma herança genética, mas que você vai passar a vida inteira e não vai disparar aquele gatilho. Por quê? Porque você vive com mais flexibilidade, você sorri muito mais, você ri de si mesmo, você desenvolve um modelo mental que te favorece tanto, que favorece tanto a sua saúde psicomática, você entra em contato com as coisas rapidamente, você não guarda mágoa por muito tempo, você tem mais autoconfiança. O que é autoconfiança? É a certeza de uma coisa que você sabe fazer bem. Autoestima é você gostar de você, mesmo que você não tenha feito aquilo bem, você vai tentar de novo. Então, se você tiver essas coisas bem trabalhadas, consequentemente, você não vai precisar desenvolver uma doença familiar, porque
fica doente quem pode, é o que a gente diz na medicina psicossomática, né? Só fica doente do coração quem tem um aspecto, mas como saber? São tantas gerações lá atrás, então vamos buscar ter uma qualidade de vida. Tem pessoas que são tão chatas, mas tão chatas, tão rígidas, tão detalhistas. Eu falo sempre assim, gente, vamos embora! Nós nascemos para saltar muralhas e não tropeçar em paralelepípedos. Tem pessoas que não param com uma empregada em casa porque vê poeirinha em tudo quanto é lugar, e essa questão da representação mental, né? Que é mais muito visual e tudo está errado. Então, tem pessoas que gastam, investem a sua energia psíquica em coisas que pode deixar para lá, entende? É a questão do desapego. Então, se a gente conseguir levar uma vida de flexibilidade, um bom gerenciamento de pensamentos, nutrir emoções mais saudáveis, a gente vai nutrir. Aí eu fico olhando assim, eu acho tão interessante, porque hoje a gente vive um sistema de culto ao corpo, não é? E eu tenho alguns pacientes no consultório que frequentam a academia sistematicamente, fazem uma alimentação super saudável, porque eu também procuro isso, mas estão doentes. Por quê? Porque só cuidam do corpo e da alimentação. Nós somos um ser biopsicossocial. Então, o que acontece? É preciso cuidar da qualidade de pensamentos, dos sentimentos, cuidar e de que forma você está levando essa vida. Eu tive pessoas na família que foi atleta, né? E nunca perdeu noite de sono, nunca fumou, nunca teve sobrepeso, tinha músculos de sobra, uma idade excelente e teve uma degeneração cerebral, neurológica, que faleceu, um irmão meu, e que ninguém descobriu o que era. Então, ele se alimentava super bem, ele não tinha nada além do peso, ele fazia ginástica, exercício, fazia tudo, só que o seu cérebro não acompanhou, o seu sistema emocional não acompanhou, ele abriu mão de muitos sonhos, se frustrou muito na carreira e foi morrendo por dentro. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, cuidar. Então, hoje nós estamos reféns de um sistema, refém emocional de uma ditadura do sucesso, ditadura da beleza, ditadura do corpo, é tanta ditadura que aí não dá tempo de falar que a gente entraria na síndrome burnout, né? que é aquela síndrome do trabalho, que a pessoa enlouquece, que alguns até desemburnou, né? Burnout, que é aquela que você fica tão obcecado, tão compulsivo, tão obsessivo por resultados, por conta desse capitalismo agressivo, que eu sou capitalista, sou a favor disso, mas precisa ter ecologia. Né? Eu preciso ser ecológica. O que adianta você foca numa meta e quando você chega lá na frente, você olha para trás, você atropelou todo mundo, não tem ninguém contigo para comemorar. Será que isso é bom? Então, tudo precisa ser repensado. O equilíbrio. Eu não digo um equilíbrio de centro, né? Um equilíbrio, você vai estar ali no centro das coisas. Não. Mas você vai sair dos extremos. Eu não gosto muito dessa coisa do otimista e do pessimista. Eu não gosto de um dos dois. Porque o pessimista, ele não consegue enxergar os perigos, as alternativas, as dificuldades, e o pessimista ele não consegue ver possibilidades. A gente precisa construir uma mentalidade realista e estratégica. Ou seja, uma mentalidade onde há momentos que você é otimista e há momentos que você vai ser pessimista. Não, você vai ser realista e vai cuidar para que o pior venha acontecer. Ou seja, você vai ter um plano estratégico, né? Você vai fazer um plano de ação, porque no momento que aquilo não der certo, você já tem um plano B na manga da camisa para botar em ação. Então, é uma questão de ser flexível. Ok? Ok, perfeito. Tem algumas outras perguntas? Deixa eu só pegar aqui. A Gabriela escreveu já estamos aqui... em quanto tempo aí? Oi, Eni. Do Hangout? Quanto tempo de Hangout? Coloca o fone, Eni, ele está saindo. Ele está dando um retorno aqui de novo. Tem uma pergunta aqui da Rosemary.
Ah, A ansiedade ou o estresse pode virar uma bipolaridade? não. Na verdade, pode desencadear, disparar o gatilho do transtorno de humor. Com certeza. Essa pessoa já tinha a possibilidade, né, de ficar doente nisso, e o estresse vai desencadear para que essa situação se torne mais séria ainda. É igual o caso do pânico. Eu trabalho muito com os meus pacientes o seguinte: olha, você precisa cuidar do gerenciamento do estresse, porque quando o teu estresse toca no gatilho, aí vem a crise do pânico. Então, a pessoa precisa se conhecer, ampliar esse limiar, né? Ampliar, ou seja, esgarçar, desenvolver resiliência, ter uma mente mais multifocal e ficar atenta para que ela não se coloque em situações que ela já sabe que poderá levá-la a uma possível crise de estresse ou transtorno de ansiedade, que hoje é muito comum, a TAG, não é, Bruno? Transtorno de ansiedade generalizada, que o negócio assim está seríssimo, especialmente aqui no nosso país, viu? É verdade. Pani, então vamos caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, e eu tenho um monte de perguntas aqui, não tem como, pessoal, realmente são muitas perguntas, e algumas perguntas a Eni já comentou, então eu creio que a pessoa deva ter chegado um pouquinho atrasada. Se vocês puderem, eu vou disponibilizar depois o link lá no YouTube. Se você já assinou o canal aí, provavelmente amanhã já está disponível o link lá, você pode rever o Hangout. E se você olhar desde o começo, eu vi algumas perguntas aqui, ele já respondeu essas perguntas, já comentou sobre alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, infelizmente, não tem como, senão nós vamos passar a noite aqui. Quem sabe nós agendamos um outro Hangout, um outro evento, mais para frente. Foi muito difícil conseguir um horário com a Eni. A Eni, ela trabalha muito, foi bem difícil de conseguir. Ela trabalha muito assim, eu sei que ela faz com amor, então, se ela é como eu, nem considero tanto trabalho, né? A gente se empenha, a gente gosta do que faz. Mas, enfim, Eni, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, você deu dicas fantásticas, você realmente contribuiu muito com as pessoas, e principalmente comigo. Então, eu fui anotando algumas coisas aqui que você falou. Sempre gosto de fazer algumas anotações. Eu gostaria que você, antes de deixar os seus contatos para o pessoal, deixasse a sua dica de ouro para o pessoal, a sua recomendação, suas considerações finais. Qual é a dica de ouro da Eni Peniche em relação ao estresse que você deixaria para o pessoal que está acompanhando o nosso Hangout? A dica de ouro que eu deixo é o seguinte: descubra e desenvolva o seu senso de missão. Porque se é para estressar, vamos estressar. Se é para estressar, vamos desenvolver o estresse bom, o estresse que traz prazer. Ou seja, e nesse processo, você precisa entender que, do jeito que você está, vamos dizer que você chegou já a um patamar na vida, mas reveja, faça uma revisão de vida e perceba se o teu olhar é de desconfiar demais das pessoas. Sabe, procure manter a inocência. A inocência não é ingênuo, não. A inocência é o quê? Espere, primeiro, dê para as pessoas aquela possibilidade, não é, de que ela está bem intencionada, se ela errou é porque ela não soube fazer direito, ou seja, esperar do outro aquilo que ele tem de melhor para te dar, até nos relacionamentos. Por quê? Na verdade, frustração tem a ver com expectativa alta que a gente coloca em nós mesmos. Cuidado em você construir metas para si mesmo. A vida ela é construída de micro decisões, mini metas. Então, cuidado para você não colocar uma meta muito alta sem
recortá-la, sem colocar etapas. Por quê? Porque tudo que acontecer, você não vai ficar feliz, porque não é o que você está focando. Então, tenha foco no caminho. Tenha foco em si mesmo. Você está sendo ecológico? Como você tem influenciado as pessoas? Sabe, a maior forma de egoísmo não é você querer viver ao seu modo, é você querer que as pessoas vivam ao seu modo. Então, a questão do respeito nos relacionamentos, respeitar a si mesmo, e como todo, desenvolver carisma, simpatia e empatia. São 3 características fundamentais para ser um bom líder de si mesmo e de pessoas. Que carisma é você procure ser bem-humorado, porque as pessoas não têm responsabilidade com seus problemas pessoais. Levante as pessoas, elogie as pessoas. Seja simpático, ou seja, permita que o outro coloque as suas opiniões, as suas ideias, desenvolva, permita que a pessoa desenvolva os seus sonhos e seja empático. Se esforce a se colocar no lugar do outro antes que você tire conclusões erradas. Então, isso é importante demais. Ou seja, levar uma vida saudavelmente e ecologicamente. E, com certeza, e aprenda que nós podemos adoecer, sim. E outra coisa, Bruno, que eu quero deixar aqui, que para mim fecha. Você só tem problemas com filho porque tem filho. Você só tem problemas com casa porque tem casa. Você só tem problemas com carro porque tem carro. Você só tem problemas com trabalho porque tem trabalho. Você só tem problemas com doença porque está vivo. Você só tem problemas porque pode. Então, troque problemas por oportunidades. A verdade é essa. E viva aproveitando cada oportunidade como laboratório pessoal de desenvolvimento. Fantástico, Eni. Eni, a minha gratidão pela sua participação no nosso Ultra Hangout. Mas antes de finalizarmos, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, se você atende por Skype, tem pessoas do Brasil todo nos acompanhando, como as pessoas podem fazer para te contactar. Eu sei que você colocou um site aí, fora o site, tem alguma outra forma. Enfim, pode divulgar os seus contatos, programas de cursos, alguma coisa, algum conteúdo seu na internet também. Sim, obrigada por essa oportunidade, viu, Bruno? Muito bom aqui compartilhando, trocando, ajudando as pessoas e poder falar um pouco do meu trabalho, né? Eu trabalho, né, da forma como você mesmo disse, mas, na verdade, hoje eu estou fazendo uma transição de carreira, indo para esse processo aí online, não é? Que eu nem videogame eu jogava muito, então eu estou tendo que estudar bastante. Eu não vejo televisão desde outubro do ano passado, para vocês verem o quanto eu tenho me dedicado. Então, isso tem sido prioridade da vida. Agora é uma escolha. Eu posso estar estressada, sim, mas eu estou feliz. Eu fico atenta ao termômetro, não é? Existe um termômetro dentro de nós. Então, eu estou lançando, hoje eu tenho um curso semipresencial, mais presencial, que eu posso levar lugares a outros estados, que é a jornada transformacional do método Avance, que se você entrar lá no método Avance, o Avance tem um H no final, .com.br, ali tem o vídeo do curso, que vai dar mais ou menos como funciona, é uma jornada transformacional de liderança pessoal e interpessoal. Eu trabalho de practitioner em PNL e estou preparando uma formação de coaching baseado nessa jornada transformacional que tem a ver com a ecologia, com a psicossomática. São 4 tripés, não é? A psicossomática, eu trabalho com a neurociência, a PNL, trabalho com a hipnose, eu faço atendimento por Skype também. Meu Skype, você pode me acessar. Ou tem uma coisa também que as pessoas me pedem, é o Facebook, Bruno.
Mas eu tenho um perfil Enipenist que está lotado, tenho o Enipenist 2 que ainda posso aceitar, e tenho a minha página lá, Enipenist Palestrante. Vão lá e curtam, que você vai estar recebendo algumas coisas, alguns materiais e tal. E brevemente eu vou estar lançando esse curso sobre estresse e gerenciamento, falando de muito mais, né, aprofundar muito mais, e vai ser um produto online. Então é isso, são muitas coisas, não é? Se você quiser um processo de coach por Skype, eu te atendo, não importa o lugar do mundo que você esteja, se for brasileiro especialmente. Eu já fiz coaching com pessoas que estavam em Londres, de San Diego e tal. E tem o meu consultório no Rio, que por estar fazendo transição de carreira, eu estou diminuindo um pouco. Estou tentando, né? Mas fica um pouco difícil, porque, graças a Deus, o meu método, não que eu seja poderosa, mas o meu método ele traz muitos bons resultados, viu, Bruno? E eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de pesquisar, de comprovar comigo mesma e com a vida das outras pessoas. Então, eu te agradeço por essa oportunidade também de estar aqui, sabe, trocando com você, já aprendi com você também. Sempre que posso, eu assisto os seus hangouts, ou então vou depois que está lá gravado. Então, parabéns por essa missão. Continue semeando o conhecimento que você só pode colher a saúde das pessoas. A verdade é essa. É verdade. Eni, então, em nome de todos que participaram conosco aqui, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, eu registro a minha gratidão, agradeço realmente pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Você é uma pessoa que eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho e eu observo a sua doação, você está sempre participando dos congressos, está engajada realmente em contribuir para um mundo melhor. E realmente o mundo precisa de pessoas que têm essa missão, né, de querer transformar as pessoas, de querer levar ferramentas melhores para que as pessoas possam conquistar as suas metas, conquistar os seus objetivos, conquistar os seus sonhos, enfim, ser pessoas melhores. Então, realmente, o mundo precisa disso, e você é uma das pessoas que tem contribuído muito. Então, minha gratidão pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui hoje. Tá bom? Obrigadão mesmo. Eu agradeço, Bruno. Outra coisa, Bruno, rapidamente, eu Sim. posso deixar meu e-mail, eu não deixei? Pode ser nipeniche@hotmail.com ou nipeniche@gmail.com. Maravilha. É um e-mail que eu tenho anos e anos e anos e não consigo trocar. Especialmente não, o Hotmail. eu tenho um que é do site, mas sempre dá um problema. Você usa mais o MSN, né? Usa o MSN também. Mas, enfim, pessoal, próxima segunda-feira estará comigo aqui a Olivia Lobel. Ela morou um tempo nos Estados Unidos, é uma pessoa que tem trabalhado com coach financeiro e ela também trabalha com desenvolvimento de expertise, ajudando as pessoas a transformar conhecimento em renda. Então, ela vai trazer algumas dicas nesse sentido na próxima segunda, 21 horas, horário de Brasília. Se você gostou do Hangout, compartilhe, deixe seu comentário aí na nossa sala de transmissão. Depois, lá no YouTube, você tem a possibilidade de compartilhar o link no Facebook, se inscrever no canal, dar um joinha, deixar o seu comentário, sugestão, fica à vontade. Se você não gostou também, pode deixar o comentário. Bruno, não gostei disso, não gostei daquilo, tranquilo. É através dos feedbacks que nós vamos crescendo, na verdade. E tem um evento no Face, que é o evento que você foi convidado para participar aqui. Se você puder, que eu peço para vocês, lá eu vou atualizar aquele evento. Eu sempre estou usando o mesmo evento, para não ter que ficar convidando as pessoas toda semana. Então a pessoa é convidada uma vez só. Se você puder, entra lá e convide um amigo, uma amiga para os nossos hangouts. Então, toda segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui, eu e o outro palestrante, pessoas fantásticas têm passado por aqui, quem acompanha desde o ano passado os hangouts são incríveis, realmente muito conteúdo, muita informação, e tem pessoas que estão me relatando, Bruno, assisti 5 hangouts, transformou minha vida. Realmente, é tanto conteúdo, tanta informação, que se você trocar algumas coisas aí que você tem feito, e pegar um conteúdo, uma informação que tem, por exemplo, aqui, a Aini compartilhou a experiência de uma vida num tema, dentro de matemática, e a possibilidade que você tem de pegar as informações e aplicar na sua vida. Né? Muito conteúdo, muita informação. Então, se você fizer tudo isso, você vai
evoluir com certeza. Então, pessoal, olha, o nosso bate-papo foi fantástico, eu gostei muito. Eni, você quer compartilhar a imagem ou não? Não, né? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. A Eni, ela tinha me passado uma imagem e, na realidade, eu não esqueci. Ela ficou aberta aqui, Eni. É que não deu tempo, né, Bruno? E a gente foi conversando, acabou passando. Mas foi muito produtivo e vamos fazer assim, a Eni tem uma imagem aqui, tem um gráfico. Depois, quem quiser o gráfico, é um gráfico que ela fala sobre o estresse. Isso, ou a Eni posta no Facebook, ou Eni, o pessoal se inscrevendo lá no seu site, o pessoal que se inscrever no site da Eni, deixa o e-mail, deixa o contato lá, a Eni depois envia para você. Porque da Eni já vai ter seu contato, você pode acompanhar o trabalho da Eni também, as atualizações dela por e-mail. Combinado assim, Eni? Fica bom? Então tá bom. Ótimo. Pessoal, então até a próxima segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília. Beijão no coração, nos vemos lá. Até mais.